Olá, pessoal, tudo bem? Queria primeiro agradecer a gentileza e a contribuição de vocês por participarem do nosso terceiro seminário e mostra de dança DanCep. Dizer que para a gente é uma honra poder compartilhar com vocês, poder vivenciar um pouquinho das experiências de vocês e trocar nesse momento onde os presentes estão tão fragilizados. Então, queria agradecer imensamente aqui a participação nessa mesa, que vai ser mediada por mim, Fernando Nascimento e a professora Tatiana, que a gente faça aí esse momento, um momento de bate-papo, um momento de trocas e de muita parceria. O DanCep, ele faz parte da Escolinha de Arte do Colégio Estadual do Paraná, e além da Escolinha de Arte, que fica dentro desse colégio com mais de 170 anos, a gente tem a parceria da Secretaria de Educação e Esporte do Paraná, também a Comunicação e Cultura do Estado do Paraná, e nós temos a grata satisfação de contar com a parceria da Unespar, que é a nossa Universidade de Artes do Paraná, mais especificamente do curso de dança e com várias ações que nós estamos desenvolvendo junto. E uma questão que é legal para a gente compartilhar com vocês também, que desde o ano passado, como o DanCep ele atua na área educacional, cultural e social, a gente conseguiu junto à Sanepar um patrocínio para um programa de dança que possibilita que alguns dos nossos estudantes possam ter uma bolsa de estudo para cair com vale transporte, alimentação, e para a gente só conseguiu esse projeto graças à parceria da Sanepar, que eu também agradeço aí por essa contribuição, e a gente espera que isso seja permanente, para que a gente possa fazer que no DanCep tenhamos cada vez mais estudantes pensando e produzindo e criando junto com a gente. Então, na mesa de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre as interfaces poéticas do presente, dança, políticas públicas e criação. E daí é uma grata satisfação ter aqui com a gente a Carmen Jorge, aqui de Curitiba. Obrigado, Carmen, pela parceria. Artista da dança, consultora de dança da Fundação Cultural de Curitiba. Prazer falar com você. Prazer é meu. Obrigado. E temos aqui o Fabiano Carneiro, que é gestor cultural e coordenador nacional de dança da Funarte, do Rio de Janeiro. Obrigado, Fabiano, pela parceria aí. Seja bem-vindo. Obrigado, prazer. E eu tenho a honra aqui, o Flávio Sampaio, que é diretor, bailarino, professor e escritor, lá de Paracuru, veio compartilhar um pouquinho com a gente. Flávio, prazer falar com você, meu querido. Prazer todo meu, Fernando, te encontrar depois de algum tempo lá de Joinville, nós tivemos aquela experiência maravilhosa. E é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Obrigado pela gentileza, meu querido. E o Mário Nascimento, que é dançarino, coreógrafo e diretor artístico do Corpo de Dança do Amazonas, de Manaus. Mário, mais uma vez, prazer falar com você. Tudo bem? Que prazerzão estar ao lado de todas essas feras, né? Da Carmen, desse meu grande amigo de Paracuru, o Flávio, e esse cara importantíssimo para a dança brasileira, que é o Fabiano Carneiro. E você, pela sua iniciativa de um projeto, né, desse momento tão importante para essas discussões tão pertinentes, né? Esse momento que a gente está atravessando. Obrigado, Mário. Eu que agradeço a presença de todos vocês, para que a gente possa ir fazer esse bate-papo. E eu queria deixar vocês à vontade, gente, porque a nossa ideia é fazer um bate-papo mesmo, para a gente conversar, como cada um está achando soluções aí para os seus espaços de atuação, né? Deixa eu dar um oi para a Tati também. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Fê? Prazer de novo estar aqui mais um dia, com pessoas tão importantes, tão relevantes. Para a gente é muito enriquecedor essa presença de vocês, quando a gente faz a mediação, né, da formação dos nossos alunos que estão no ensino médio, alguns já estão na faculdade, mas pretendem estar cada vez mais inseridos no meio artístico da dança.
e ter essas referências aqui, podendo ouvir como vocês estão vivendo, pensando e se reorganizando nesses tempos tão difíceis. E como a Tati falou, nós trabalhamos com estudantes do ensino médio e a gente tem percebido aí pelas manifestações que esse material vai para o Brasil e fora dele também. Queria começar perguntando para vocês, como é que foi esse primeiro contato com a dança? Se vocês pudessem, de uma forma mais breve, assim, passar um pouquinho para a gente, como é que foi essa aproximação de vocês com a dança? Daí eu queria deixar livre, assim, para quem se sentir à vontade para começar. Posso começar? Eu acho que eu sou o mais velho. Vamos lá. Eu acho que, no meu caso, ela veio com a encarnação, porque eu nasci aqui em Paracuru, é uma cidade no interior do Ceará. Naquela época não tinha televisão, não tinha cinema, eu não sabia o que era dança, mas eu dançava na praia. Eu gostava de ver o movimento da minha sombra na areia das dunas. E foi assim que eu comecei a me aproximar da dança e me apaixonar por ela, pelo movimento. Um dia eu tive a sorte de assistir um balé, numa escola, não lembro direito. E aí eu fiquei extasiado. Eu disse, ou é isso, ou não é mais nada. Só que meu pai me colocou no colégio militar, eu teria que ser um militar. E foi uma briga grande para sair da carreira militar para entrar para a dança. Mas eu, hoje, acho que valeu muito a pena. Eu acho que felicidade só se consegue fazendo aquilo que se gosta, que se quer. Eu acho que é assim que a gente é feliz no mundo. E eu tenho uma vida muito feliz, graças a Deus. Obrigado, Flávio. Bom, para mim foi algumas etapas. Assim, a primeira vez foi uma imagem que eu vi na TV. Eu estava na casa da minha avó, era bem pequenininha, e eu vi a imagem de uma bailarina clássica de tutu, assim. E aquilo já causou um impacto em mim. Depois, com mais ou menos uns 6 anos de idade, eu estava num parque em Marília, né, minha cidade natal. Existe um parque infantil que a gente entra bem de pequenininho, assim, e fica até uns 6, 7 anos. E lá eu tinha ficado doente, quando eu voltei, eles tinham organizado uma coreografia, que era com umas lanternas, todo mundo de branco, eu tenho uma imagem na minha cabeça, assim, todo mundo de sainha branca, camisetinha branca, dançando com umas lanternas. E aí eu entrei para a coreografia e eu lembro da frase da professora, ela falou, nossa, mas ela pegou muito rápido. E depois disso, eu fui começar com 18 anos a dançar, através de um artista visual, um amigo meu. Ele falou, eu tenho que te levar numa aula de dança moderna. Você precisa ir, é para você. Aí ele me levou e eu fui, e daí eu nunca mais parei de fazer aula. E junto nesse momento, eu estava tendo um festival, porque no estado de São Paulo, a capital sempre manda, né, as atrações, as mostras para o interior, desde sempre, assim. E estava tendo, gente, um super festival, uma mostra, que foi a Marica Gidalho, o Décio Otero, a Clarice Abujanra, o Cisne Negro. Então, eu fiz aula, minhas primeiras aulas foi com a Marica, foi com o Décio, e fora essa de dança moderna, né, que era uma academia local. E quando eu vi o Balé Estágio e o Cisne Negro no palco, aconteceu, assim, uma catarse, foi uma coisa impressionante. Eu falei, eu quero fazer isso. E foi aí que nunca mais parei. Nossa, que legal, né, Carmen? Como é importante a experiência estética, como é importante esse contato. Né? Eu me vi na sua história também, que foi vendo uma dança numa quadra de escola que me fez se apaixonar e me descobrir nesse lugar e não me ver mais fora dele. Muito
Bom, nossa, a minha história com dança é bem estranha, porque até ter tido o primeiro contato com dança, eu nunca tinha tido contato nenhum, era zero. Eu estudava e eu tinha mania em Campinas, residindo em Campinas, de depois do colégio, eu estudava de manhã e à tarde eu não ia para casa. Eu ficava andando pela cidade, sempre muito rebelde, né? Aquela coisa de, aos 16 anos, muito rebelde. Então eu ficava andando e um dia eu passei em frente a uma escola de dança, eu fiz umas perguntas, no outro dia eu estava fazendo aula. Não entendi por que isso aconteceu, não tive influência nenhum, zero de influência, mas eu entrei nessa escola, no outro dia eu estava fazendo aula, não entendi o porquê eu entrei, simplesmente eu entrei, não tem nenhum tipo de explicação mais segura sobre isso, e comecei a fazer. Eu lembro que eu fiz dança durante 6 meses escondido da minha família, porque eu sou de uma família extremamente conservadora, né? E, logicamente, eu tinha muito medo de revelar para minha família que eu fazia dança, né? Então, para minha família, eu estava fazendo arte marcial, porque eu já fazia arte marcial, estudava Kung Fu, e então eu estava na escola de Kung Fu, que nada, eu estava na escola de balé, fazendo aula de balé. Aí depois meus primeiros 4 anos de dança eu considero como estudante de dança, né? Porque às vezes você fala assim, comecei a minha carreira profissional. Não comecei a minha carreira profissional porque eu tive muito tempo de escola, né? Depois que eu saí de Campinas, fui para São Paulo, fui aluno da Toshi, e fui aluno da escola de bailados, né? E então eu considero que os primeiros 4 anos foram anos só de aprendizado. Eu só fui entrar no palco depois de 3 anos de estudo. Então, eu me tornei aluno da Toshi, fui aluno da Toshi durante 7 anos, né? E então os primeiros 4 anos foi só de estudo, de muita aula de balé, muita aula de jazz, né? Muita aula de dança moderna. E depois aí foi desenrolando. Eu fui dançar na companhia do Lene, né? Eu acho que eu estava com, sei lá, 20 anos, sei lá, que eu fui. E a minha primeira experiência profissional mesmo na companhia do Lene Dale, e depois, que durou 1 ano, e depois eu fui para o Balé da Cidade, e aí, bom, depois a coisa encaminhou e tem história aí para contar. Mas é muito interessante esse meu primeiro contato com a dança. Ele foi uma coisa que não tem muita explicação. A minha família descobriu depois, meus irmãos me bateram, aquelas coisas todas, que é isso, sapatilha, que porra é essa que você está usando aí? Colã, imagina, colã, né? Muito louco, porque na época era aula de colã, né? Você colocava o colã, né, Flávio? A gente põe o colã, aí a malha de cotton, né? Aquela coisa mais grossa, sapatilha, direitinho, meinha branca. Eu tive todo esse trabalho, esse processo de escola, muito disciplina, principalmente depois com a Toshi. Bom, eu, por natureza, sempre fui muito disciplinado, né? E fazia aquela quantidade inimaginável de aulas, sei lá, 3, 4, 5 aulas por dia. Na Toshi eram 3 aulas por dia, normalmente, né? Então, e por aí foi. E eu, depois desse primeiro dia que eu entrei nessa escola, eu não parei. Eu continuei. Eu acho que a dança me tirou de várias confusões da juventude que eu tinha na época. É isso. Que bacana, Mário. E Fabiane, para você, como é que se deu essa relação aí com o universo da dança? É interessante falar, porque a dança, para mim, ela perpassa pela engenharia e pelo serviço público. É muito louco isso, porque aos 16 anos eu fiz vestibular para engenharia elétrica, passei em engenharia elétrica, e aos 17 eu comecei como estagiário nos teatros da Prefeitura de Porto Alegre, né? O sotaque não me deixa mentir, eu sou gaúcho, e aí aos 17 anos eu comecei como estagiário lá nos teatros municipais em Porto Alegre, e eu me apaixonei pela dança fazendo a área técnica, né? Eu sempre criei tinha uma curiosidade muito grande, como iluminar os corpos dos bailarinos, como poder também trazer outras formas
formas em que a área técnica tivesse presente junto com a dança, né? E ali, aos 17 anos, eu fazia engenharia também, eu comecei como estagiário, e aos 18 eu prestei um concurso para a Prefeitura de Porto Alegre, como técnico lá, e fiquei durante 16 anos, trabalhando sempre lá nos teatros municipais. E foi muito gratificante, porque eu conheci lá em Porto Alegre, tinha uma escola de dança da dona Toni Petzold, que foi uma grande mestra lá em Porto Alegre, e eu assistia muita aula de dança, eu era fascinado, né? Não só por iluminar a dança, mas também para assistir aula. Fiz aula, né? Fiz bastante aula lá, Balé Fênix, que era um grande grupo de dança na época, jazz, contemporâneo, e sempre trabalhando na área técnica. Depois de 16 anos, como funcionário público lá dos teatros da prefeitura, eu vim para o Rio de Janeiro e acabou que eu entrei na coordenação de dança daqui da Funarte, né? E a história também tomou uma outra proporção, e agora já se faz 13 anos que eu estou aqui. No final, esse ano, inclusive, eu estava pensando, esse ano faz 29 anos que eu trabalho no serviço público e sempre na área da cultura, né? Mas a dança, na verdade, ela perpassa pela engenharia e perpassa também pela área técnica para mim. Assim, é uma curiosidade muito interessante, né? E, ao mesmo tempo, foi interessante porque eu também tinha alguns subsídios, né? Saber como é um palco, saber como é a área técnica, saber o que é um linóleo, saber o que é um ciclorama, né? Também criou uma série de possibilidades para que também pudesse aprimorar a área da gestão. Isso para mim foi muito gratificante também. Que legal, Fabiano. A gente tem o Thiago aqui com a gente, né? E o Thiago, acho que deve ter se identificado com a sua fala aí, porque ele é um bailarino também, né, de danças folclóricas, mas a proximidade com a dança é muito pela iluminação, pela música, pela captação da imagem, né? Ele é fotógrafo. E como é importante para a gente ver pessoas que se conectam com a dança, mesmo estando em outras áreas, né? A gente, por estar ali no ensino médio, passam muitos alunos que têm experiência, mas depois acabam fazendo outras faculdades de outras coisas. Mas ao estar em contato com a dança, isso contribui de tal forma, né, para o seu profissional e para o seu humano mesmo, né? A forma como eles enxergam a arte é completamente diferente. Não tem como viver um mundo igual, né, quadradinho depois disso, né? E isso é fundamental. E achei interessante também o Mário comentar, né? A gente ainda hoje tem problemas com alguns jovens que têm dificuldades com as famílias, né? O Flávio também comentou. É impressionante. Em pleno século XXI, a gente ainda escuta histórias muito semelhantes às de vocês, né? Da família que ainda tem dificuldade. E por isso que é tão importante para nós ter vocês aqui, né? Como profissionais bem-sucedidos, reconhecidos na área, para... Agora não é tão difícil acessar um espetáculo, né? Tá ali no toque do celular, eu acho, no YouTube, eu vejo qualquer coisa. Por outro lado, eu não vejo o humano que está por trás, né? Então, ter vocês conversando sobre isso, para nós é muito importante. E aí, vou pegar aqui o gancho. A Carmen tem desenvolvido, enquanto consultora na Casa Hoffman, alguns projetos, né, durante a pandemia, não só projetos específicos, mas mesmo a rede social, né, do Facebook tem estado bem mais ativa, né? Eu tenho acompanhado porque recebo sempre as notificações, e aí a gente tem percebido que mudou completamente, né? A forma como se coloca, a forma como tem se disponibilizado a passar, né? Desde textos, salas de aula, artistas convidados. Então, queria conversar um pouquinho com a Carmen sobre essas estratégias, né? Como que tem sido para a Casa Hoffman pensar nesse momento, estratégias de saída e de lidar, né, com a situação do isolamento social. Tá bom. Desde que eu entrei, né, na Casa Hoffman, até através da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura e do ICAC, né? Minha função é consultora de dança da Fundação Cultural de Curitiba.
E eu fui muito presente. Curitiba é uma cidade que me deu muito, né? Eu sou de Marília, daí fui estudar dança em São Paulo e descobri a faculdade de dança, a escola de dança aqui e vim para cá, né? Fiz os testes, passei, me formei e trilhei todo esse caminho como artista. Então, eu sou muito baby na gestão, né? A gente sempre está começando em alguma coisa. Então, eu olho a gestão como artista. Não tenho dúvida sobre isso, né? E sempre fui muito curiosa com as estruturas das coisas. Como que as coisas funcionam, né? Então, eu fui também aluna da Casa Hoffman, desde quando a Casa Hoffman surgiu, lá em 2003, eu era uma frequentadora assídua. E na minha companhia de dança, a gente fez todo o caminho do vídeo, a gente estudou todo o caminho, desde a inserção do vídeo na cena, até programação de software, com softwares e desenvolvimentos com Max MSP e mais a programação da dança, né, as poéticas tecnológicas na dança. Então, quando eu entrei para a Casa Hoffman, eu sempre quis ter uma plataforma, né? Isso demorou um pouquinho para acontecer, mas eu fui desenvolvendo esse conteúdo histórico, né? Então, deu um super trabalho, mas eu consegui organizar 16 anos de história. Então, quem entra no site, isso foi totalmente calculado. Assim, eu quis fazer um site histórico, um site de pesquisa, né? E somando, né, esses olhares, como que as mídias sociais elas avançam, né? Como que a comunicação se dá hoje, com a experiência que eu tinha na companhia de dança, com os recursos tecnológicos, eu posso dizer que quando fechou, né, quando tudo parou aqui, e a gente falou, e agora? Na outra semana eu estava com o estúdio virtual na minha cabeça já. Então, para quem conhece a Casa Hoffman, ela tem 2 salas, um estúdio no térreo e um estúdio no primeiro andar. E aí eu só imaginei o terceiro estúdio que seria virtual, né? Então, como a gente tem esses planos, né, institucionais, as metas que a gente tem que cumprir, então é uma extensão. Eu tinha estudado muito essa coisa da extensão com a PIP, né, minha companhia. Então, foi naturalmente uma extensão né, do fazer, nesse estúdio virtual. Então, os formatos que acontecem nele hoje, que são os vídeos pré-gravados, né, que são as aulas formato EAD, ou as mediações online, que são através de plataformas como essa, né, eles entram dentro desse estúdio virtual. Tudo é estúdio virtual. Então, todos os convidados, desde pesquisadores mais herméticos até os populares, que fazem parte da curadoria, todos são convidados do estúdio virtual, independente do formato que eles atuam. Eu acho que tem algumas questões nesse caminho, né, que eu fui percebendo, porque a gente foi indo, né? Eu propus o projeto interno, foi aprovado e a gente começou a fazer. E aí que eu fui percebendo a cada convite para cada artista, como que é essa relação para todo mundo, né? Não é tão natural, não é tão rápida. Tem artistas que não vão entrar, né? Que vão radicalizar e não vão entrar. Tem artistas que entraram no outro dia, como a Eva Chu. Eu falei, a Eva Chu foi a primeira convidada da mediação online, ela falou, no outro dia eu já estava na plataforma Zoom. Para a Eva não teve nenhum ruído, né? Aí eu conversei com outros artistas de São Paulo, alguns artistas internacionais que a gente está querendo trazer, e fiz o convite, você não quer dar uma aula? Não, eu não sei fazer isso, eu ainda não entendi o processo, Então, assim, a curadoria se dá pelo tempo também dos artistas, né? E nos formatos, né? Por exemplo, você fazer um vídeo pré-gravado,
qual que foi a estratégia? A estratégia, gente, é pegar a pessoa que tem o conteúdo muito estabelecido, né? Ensinar uma coreografia, ensinar movimento através do vídeo é uma coisa que acontece para a gente desde sempre, porque o Chacrinha já fazia isso, né? Não era bem um ensinar, mas as bailarinas já estavam lá no vídeo. Então, copiar a inserção do videoclipe, né? Quando tinha MTV, os videoclipes, e até hoje, as coreografias já eram feitas no vídeo, né? O próprio cinema, os musicais, a dança já estava no vídeo há muito tempo. Então, a gente se apropria nesse lugar de ensinar uma coreografia, dar uma aula prática no vídeo, vai muito bem. Então, como a gente faz rápido, porque de acordo com a pandemia, a gente não fica estimulando, né, que a gente grave vários dias, que tenha um encontro de equipes muito, né, muito grande. Então, é sempre um professor, um câmera e eu na direção, e aí eles me mandam o conteúdo antes, eu faço um briefing, eles me mandam e quando dá tempo eles me mandam os planos pedagógicos. Então, aí eu mando um pré-roteiro, eles preenchem, eu faço uns ajustes, então quando vai gravar já está tudo muito estabelecido e tem que ser rápido mesmo, porque não é para a gente ficar, né? A gente está vivendo um tempo de urgência porque tem um bicho lá fora que mata, né? Então, isso me chamou a atenção, né? Como que os artistas estão se relacionando, o tempo de cada artista para ingressar nessas linguagens, nessas possibilidades, o tanto que isso afeta a curadoria, né? E, assim, nas mediações online, que é onde a gente utiliza a plataforma, a gente está usando a Google Meet, essa conversa é muito solta com os artistas, assim, eu deixo muito à vontade, se o artista quer ir lá dar uma aula, eu estipulei um tempo de 50 minutos a 1h30, porque eu acho que é o tempo que um espectador, um participante pode se dedicar ali para ficar, né? Porque apesar de você estar em casa, existe uma ansiedade muito grande nas pessoas, a gente não está tranquilo, né? Eu mesmo tenho picos de nervoso, ansiedade muito variantes, assim. Então, eu fico sempre pensando na pessoa que está lá, né? Se predispondo a receber esse conteúdo, a trocar. Então, a maioria dos artistas se propõe a dar uma aula e começaram a surgir os formatos híbridos, por exemplo, uma palestra performática. Então, o que me chama a atenção aí é como que os artistas estão começando a se apropriar das ferramentas, né? Porque tem muito artista da dança que nunca foi para o vídeo. Tem muito artista da dança que não foi para o computador ou não vai, ou para uma plataforma. Na questão da educação é meio obrigatório, né? Assim, Fer pode confirmar, né? E todo mundo está vendo. Até esse debate se eles vão considerar as aulas online como, né, valendo. Então, na educação foi tudo muito tem que ir, né? Tem que ir ou não vai ser nada. Na questão da arte, eu acho que a gente... Carmen, na questão da educação, eu acho que isso permeou algumas realidades. Foi uma imposição que antes já se tinha, agora não teve outra alternativa. Ou bem você entrava, ou bem você entrava, né? E foi assim, entra e vai, né? Então, isso é bem fácil. Exato. Eu acho que isso existe para os dançarinos, para os artistas, mas é um pouco menos a pressão, eu acho que dá para lidar um pouco melhor, assim, com os tempos, né? Então, isso também me chamou a atenção, e agora que os artistas estão começando a criar, eles estão começando a entender esse processo, a coisa que eu acho importante é a gente repactuar, é um pacto provisório, né? A calma é difícil, o tempo de duração vai ser maior do que acho que todo mundo esperou,
espera, né? E a gente precisa repactuar esteticamente. É como entrar no teatro na caixa preta, você entra, você já fez o pacto, né? Com a caixa preta. Você sabe que você vai assistir uma peça de teatro ou uma peça de dança e todos aqueles recursos vão fazer um efeito, né, em você, vai fazer você viajar de alguma maneira. Agora a gente precisa repactuar para essas mídias sociais, né? Então, como que essa plataforma aqui que a gente está agora, como que eu posso usar ela artisticamente e entender que está todo mundo no mesmo barco, né? Eu não vou exigir, se eu te convidar, Fernando, para fazer uma performance no Estúdio Virtual Casa Hoffman, você vai começar a ter que considerar o meio, né? E como que você vai criar isso? E quem vai te assistir tá no mesmo pacto. Eu não vou exigir de você, né, uma super ainda, né? Uma super performance, ou, por exemplo, você está fazendo a performance, a campainha toca porque chegou uma entrega, já aconteceu isso no meio de uma reunião, que eu não sabia que ia chegar, eu fui lá pegar os pão de queijo, caiu tudo no chão, porque eu peguei rápido, não sei o quê, aí eu cheguei, né, no meio de uma reunião com 20 pessoas. Então, é isso. É a gente considerar o meio e ficar tudo bem, né? Vamos cada um no seu tempo criando aí para todo mundo poder entender um pouco, assim. Então, para concluir, eu apontei essas coisas aqui, a gente pensar nesse empréstimo do nosso tempo, né, para viver essas coisas diferentes, mas muitas coisas a gente fazia similar, por exemplo, assistir TV, né, ir no cinema, também era um empréstimo de tempo, né, para exercer essas atividades. E outra coisa que me chama a atenção também é a resposta rápida das instituições, né? Com que rapidez porque a questão institucional ela é mais assim, a gente tem que exigir mais das instituições mesmo, porque eu acho que é o papel delas, né? Então, com quão rápido ou quão lento as instituições estão levando, né, para dar respostas, né? Eu acho que é um ponto importante. Então, de uma certa forma, eu tive uma sorte, porque o site, essa pesquisa de 2 anos e meio, estava ficando pronta, assim. E foi bem na pandemia que a gente conseguiu concluir o site. E a Fundação Cultural tem esse caminho, né, da comunicação, existe uma equipe de comunicação, e a gente recebe essa orientação. Então, foi aí com o lançamento, eu pude fazer daí um pacote completo, né? A gente lançou tudo de uma vez. Isso dá muita força para a linguagem, dá muita força mesmo. Então, foi o site, foi a página do Facebook, e tem o grupo da Casa Hoffman fechado no Facebook, que ele já existia, né? E algumas, a gente não lançou ainda o Instagram da Casa Hoffman, porque ainda a gente não tem perna para chegar em termos de organização mesmo, é bastante trabalhoso a parte das mídias sociais, é muito trabalhosa. Então, a gente fez um caminho lá de organização, tem um monte de tabela, de planilha, né, bem complexo, sim, porque a Fundação Cultural, ela divulga tudo de todas as linguagens, né? Então, tem um caminho que sai lá no site primeiro da Fundação, depois no site no FCC, desculpa, no Facebook da Casa, tem todo um caminho que a gente faz lá, e é um samba bom ali. Bacana, Então, é isso. Carmen. Que legal. Vou pegar esse gancho, como a gente está indo nesse caminho da gestão, e já emendar ali com o Fabiano. Fabiano, como que a Funarte, né, tem traçado algumas estratégias para contribuir com os artistas nacionais, para o atravessamento desse cenário complexo que nós estamos vivendo? E como que você vislumbra o impacto desse cenário agora na dança? Bom, é interessante, Fernando,
porque, assim, para mim, a situação da pandemia também foi uma situação muito peculiar. Eu estava no dia 10 de março, eu estava no País Basco, numa feira de artes cênicas na Espanha. E tinha 2 reuniões em Madrid, no dia 14 e dia 15 de março, justamente lá no período que eu vi, assim, literalmente o caos, assim, as cidades, as pessoas. Quando eu cheguei em Madrid, depois de uma semana assistindo uma feira internacional de artes cênicas lá no País Basco, o de Feira, né, que é a feira lá, quando eu cheguei em Madrid, eu vi um cenário que era um cenário devastador, assim, as lojas, o comércio todo fechando, a reunião que eu tinha, que era uma reunião voltada especificamente com os teatros de dança lá da Espanha, os gestores dos teatros cancelando esses encontros, e justamente naquela semana, nós estávamos aqui. Para quem não conhece, a Funarte tem um teatro, que é um teatro totalmente voltado para a dança, que é o Teatro Cacilda Becker, que é o teatro que eu faço a curatoria e a gestão artística do teatro. E nós estávamos com a semana, que era uma semana voltada para a dança francesa, né? E justamente também tinham 2 companhias francesas que estavam lá no teatro, e a gente conseguiu, porque tinha vindo um decreto da Prefeitura do Rio, do governo do Estado do Rio de Janeiro, que queria fechar, e aí o governo disse que era só na segunda-feira, e a gente estava com programação de quinta a domingo. O Olivier Dubois, que é um artista francês, um coreógrafo francês, e a companhia Scalene também estava com a programação já fechada. E aí nós conseguimos, tiveram as programações no final de semana, e aí a partir de segunda fechou o teatro. Então, isso tudo só para contextualizar, que eu vejo que, por parte do serviço público e por parte da gestão, é interessante que nós não estamos preparados ainda para uma situação como essa. Falo porque o serviço público tem todos os entraves burocráticos e administrativos que a Carmen, inclusive, começou a colocar, mas eu vejo que ainda a gente tem que se aperfeiçoar nesse sentido, né? A possibilidade de estar trabalhando online também, da gente tentar fazer, porque nós trabalhamos com arte, mas antes de mais nada, tentar fazer com que a nossa arte esteja presente dentro desse contexto maior, né? Eu acredito, e aí também uma opinião muito particular, eu vejo que tem uma coisa que para mim é fundamental, que é a arte da cena, né? Que nós trabalhamos, a gente não pode esquecer disso. Independente da tecnologia, independente das questões tecnológicas, nós trabalhamos com a arte da cena. Vamos mudar, acho que um conceito a partir dessa pandemia vai... a palavra seria ressignificar, né, a partir de agora, mas sabendo que a nossa premissa é a arte da cena, a arte de estar em cena. Isso, para mim, é um ponto que eu venho martelando muito. Não sei qual vai ser os novos caminhos, mas é importante a gente pensar nisso também, né? Vejo que a dança e tecnologia é uma coisa que vem sido trabalhada há bastante tempo. Acho que a gente tem algumas particularidades também que só a dança tem, né? Agora tivemos um encontro com alguns músicos, onde eles já estão pensando em criar cápsulas onde os músicos vão estar tocando, músicos das orquestras vão estar tocando, vão estar protegidos, mas e a gente, né? As pessoas que estão na cena, como vai ser isso, né? Não sabemos. Eu acho que é o grande ponto de interrogação. E aí, pensando na Funarte, eu vejo que estamos num momento em que nós temos que fortalecer as nossas instituições, nós temos que tentar parcerias institucionais de tudo quanto é lado, nós temos que pensar de que forma que a gente tem que fortalecer a dança, de que forma que a gente tem que fortalecer as nossas instituições para que o próximo passo seja também estar na cena, né? De alguma forma mais pensando no futuro. A Funarte teve 2 ações agora, que são ações, para mim, também extremamente importantes.
Primeiro, teve um edital agora que foi lançado na semana passada, que é o Respirate, que ele tem esse viés também, não é um edital somente de dança, mas contempla todas as áreas da Funarte: dança, circo, teatro, música, artes visuais e as artes integradas. São as 6 áreas de atuação da Funarte. E ele tem esse viés mais da questão do vídeo, né, de ter apresentações por vídeo. Isso é um ponto que já está em andamento. E o outro ponto, para mim, que também é um ponto bem importante, a gente conseguiu dar continuidade no programa Iberescena. Eu faço parte do comitê do Iberescena. O Iberescena ele é formado por 16 países ibero-americanos. Agora tivemos, nessa última reunião, a entrada de Portugal, foi extremamente importante. Então, são 16 países. E o edital está aberto, abriu o dia 15, vai até o dia 15 de outubro, eu faço parte desse comitê. Ele tem um viés também, essa convocatória, né? Para quem não sabe, o fundo é um fundo, o Iberescena ele é um fundo que apoia projetos em 3 linhas: coprodução de espetáculos, residências artísticas de espetáculos e festivais. Todas essas 3 linhas, a partir dessa convocatória do Iberescena, já tem um olhar também direcionado para a questão da pandemia. Então, tem possibilidades de ser online e presencial, tem possibilidade de ser somente presencial e tem também possibilidade de ser totalmente virtual. Então, são 2 programas que, por parte da Funarte, são programas extremamente importantes, que a gente conseguiu também dar continuidade nesse processo. E aí, também intensificando essa questão que eu tinha falado, questão institucional, eu vejo que nós temos que pensar em uma coisa que também vem... A gente está nesse processo todo, né? A gente vem martelando assim, uma série de questões que são questões importantes. Assim, eu tenho trabalhado muito no que diz respeito a projetos de lei. E aí, assim, projetos de lei que englobam tudo, né? Vem alguns projetos que são, às vezes, voltados, que agora a Funarte está submetida ao Ministério do Turismo. Então, projetos de lei que dizem respeito ao turismo e que dizem respeito também à área das artes, e aí eu, como técnico, tenho que dar alguns pareceres. Eu vejo que é importante também a gente pensar de que forma, dentro de um contexto macro, um contexto político, de que forma as instituições, os artistas e os artistas da dança também podem fazer essa aproximação parlamentar. Isso é extremamente importante, né? Às vezes, permite, Fabiano, às vezes isso é uma sobrevivência dos programas e dos projetos. Eu não sei como o Flávio vê isso lá em Paracuru, o Mário ali em frente à Companhia de Manaus. Eu acho que ultimamente isso tem sido um meio de sobrevivência dos corpos estáveis e dos programas. Não, é exatamente assim, Fernando. É extremamente importante a gente pensar nessas articulações parlamentares, né, nessas articulações também de fortalecimento das nossas instituições, porque muitas vezes os artistas se colocam no lugar, o artista da cena, né, mas nós vivemos num contexto político que é um contexto político extremamente importante. Se nós não lutarmos, se nós não trazermos a pauta da cultura para esse lugar de debate, para esse lugar de discussão, para esse lugar de estarmos sendo incluídos, ninguém vai trazer por nós. Enquanto artistas da dança, enquanto fazedores da dança, enquanto gestores, isso é extremamente importante. Então, o que eu coloco sempre, né, eu tenho martelado muito sobre isso, e eu vejo que também os parlamentares, por não terem conhecimento, por não saberem do que se trata, muitas vezes, o tema da cultura, somente ligado para o entretenimento. Assim, essa palavra, às vezes, soa muito forte no meu ouvido, né? Eu tenho acompanhado isso nos projetos de lei que vem para mim, para eu dar um parecer. A cultura como entretenimento. É esse entendimento? Então tá. O entretenimento mais as artes também podem estar incluídas nesse ponto. Então, de alguma forma, a gente saber também lidar com essa questão política, porque isso diz respeito a um contexto maior, né? Muitas vezes a gente pensa em educação, pensa em saúde e a cultura, né? Nos debates, a cultura sempre fica para segundo plano. Se nós não
não trouxeram. E também nós estamos num momento especial em função dessa questão da lei emergencial, né? Então, os parlamentares já têm essa pauta muito clara para eles, e é importante a gente fazer essa aproximação e trazer também a dança como um dos segmentos a serem contemplados por essa aproximação parlamentar. Legal, legal, Fabiano. Vou aproveitar eu ia fazer o gancho. uma parte, Fê, desculpa. Por favor, Tati. Eu acho que é interessante a gente pensar... Sim, eu ia fazer essa conexão também. É importante a gente pensar essa relação, que às vezes não é tão discutida, do entretenimento e da cultura, né? Porque é uma forma de pensar a cultura enquanto produto de consumo. Mas se a gente entrar mais a fundo, eles estão conectados, né? Não tem ninguém que trabalhe no entretenimento que não tenha um entendimento mínimo sobre arte e cultura. Ainda mais nas condições que a gente vive, onde a gente é jogado para o entretenimento para sobreviver, né? E aí eu conheço bastante, assim, no meio, e eu acho bem curioso como são lógicas contraditórias, porque estão ligadas ao mercado de uma maneira muito específica, mas o quanto a gente precisa ter um debate, né, que integre as duas questões, né? Até para pensar o público e o senso comum como compreende isso, né? Não tem uma desconexão. E aí, Fer, posso tomar aqui? Eu acho que ao falar sobre essa questão do turismo também me remete muito a cidades como o Mário e o Flávio têm sua experiência, né? Eu ia perguntar para o Flávio, até usando essa palavra, ressignificar, como que a dança em Paracuru tem sido ressignificada, Flávio? Como que vocês estão repensando e lidando com esse contexto aí? E mais até do que nós aqui no Sul, que as pessoas são um pouco mais frias, de certa forma, mas com essa necessidade de estar longe, de não poder se tocar, como que tem sido as ações que vocês têm formulado aí para lidar com esse momento? Vocês não fazem ideia do impacto que essa pandemia tem causado nas artes, principalmente no lugar que se chama Nordeste. Antes da pandemia, antes desse evento do coronavírus, a gente já vinha sofrendo grandes dificuldades com os 2 últimos governos. Com a pandemia, eu acredito que nós vamos ter que começar novamente. Fazer dança numa escola de formação, tem dificuldades diversas, que às vezes as pessoas que estão em lugares de mando, elas não percebem. A maioria dos projetos que o governo lança, que o governo faz, ou que as pessoas pensam como projeto, se pensa no artista pronto, no artista formado. Porque as escolas de formação em dança, em arte, vamos falar aqui da dança, elas ou acontecem em escolas particulares, isso não tem nada a ver com o governo, isso não tem nada a ver com as pessoas que definem essas políticas, ou elas estão no lugar que são muito poucos e ligados a governos, que são as escolas públicas de dança. Só que entre um e o outro existe uma gama enorme de lugares de formação que não tem espaço. Nós, em Paracuru, temos uma escola de formação em dança, baseada na maneira de se ver a formação nas escolas, como as escolas do mundo, numa cidade de 32 mil habitantes, numa cidade de pescador, com uma série de dificuldades de entendimento do que é arte. Embora a gente, nesses 20 anos, tenha crescido muito, é difícil entender a arte, é fácil aceitar a arte, mas é difícil entender a arte como um lugar necessário, como cultura como direito, arte como direito. E essa é a nossa luta. Em Paracuru, a nossa escola é uma escola de formação, mas é também um projeto social, que é a maneira como a gente tem de sobreviver. E a gente procura fazer essas duas coisas bem, procura fazer com que essas duas coisas caminhem juntas. Nem sempre isso é possível.
nós trabalhávamos com um patrocinador, um antigo patrocinador, que nos cobrava questões que eu dizia, não quero fazer isso, eu quero fazer arte. E eles quase me obrigavam a fazer outras coisas que estavam lá na planilha de trabalho deles, que para mim aquilo a arte fazia como um segundo plano. A arte é potente, a arte é poderosa para fazer isso, mas que eu não precisava fazer isso como parte principal desse trabalho. Como eu estava dizendo, a escola é uma escola de formação. E, como formação, a gente vai ter que começar de novo. A escola de Paracuru, a gente construiu a nossa formação aqui em Paracuru no afeto, no contato, na história de estar juntos, na história de crescer com uma teia de pessoas fazendo aquilo que gosta, num lugar inóspito. Eu trabalhei há um tempo na África e a gente sempre vê a África como um lugar muito pobre, como um lugar muito distante, e para mim não tinha diferença nenhuma. Estar em Paracuru, estar na África, era a mesma coisa. Só para que você tenha uma ideia de como é. Paracuru é um lugar lindo. A gente vem para cá, as praias são lindas. Para um turista, isso aqui é maravilhoso. Mas, quando você começa a entender como funciona a sociedade, né, todos os preconceitos na qual ela foi fundamentada, você construiu uma escola de dança, que durante muito tempo foi a segunda escola no Brasil com mais meninos dançando, é extremamente difícil. E eu acho que a gente vai ter que buscar uma nova maneira de se fazer, e eu não sei como é que eu vou fazer isso. Como professor, eu não entendo uma aula de balé pelo vídeo, eu sei fazer. E essa é uma ferramenta que, para mim, poderia fazer. Eu fiz um vídeo de aula na década de 80, mas, como professor, eu preciso sentir a energia, e o vídeo me bloqueia a energia. Então, para mim dar uma aula pelo vídeo, eu tenho muita dificuldade. Claro que eu sei fazer as correções, claro que eu sei olhar o aluno lá do outro lado e posso dizer para ele que ele está certo ou está errado, ou se isso existe, ou como ele está caminhando naquele processo. Mas a energia é vital para mim, porque a energia ela vai me dar o tecido do crescimento daquele artista. Eu acho que a aula ela não é algo para se fazer por fazer. Cada aula é um momento de crescimento, cada aula é um momento de alimentação. E essa alimentação é de energia. E eu tenho dificuldade de fazer isso pelo vídeo, né? Então, assim, eu vou ter que me reinventar ou vou ter que me aposentar, não sei ainda. Eu tenho passado noites e noites assim pensando de como é que a gente vai fazer, né? A escola está fechada desde março, embora a gente tenha contato com os alunos por esse canal virtual, com algumas formações, como nós temos uma série de formações que também não são práticas, são teóricas, a gente está aproveitando para colocar isso, que é mais fácil em prática. Mas para mim faz muita falta o afeto, o estar junto, o toque, o sentir, o olfato, o cheiro. Isso tudo faz parte do meu ofício. Meu ofício não é dizer se está certo ou errado, eu nem penso nisso. Meu ofício é ver uma criança e ver o caminho que essa criança quer trilhar e levar essa criança, né? Não sou eu que tenho que decidir isso, é ela que decide. Eu só tenho que guiar, só tenho que dizer, vem por aqui, vai por lá, experimenta. E isso está sendo muito difícil fazer através de um vídeo. Com as questões da cultura, das políticas públicas, eu estava escutando a fala do Fabiano, sinto muita falta de políticas públicas para esses espaços de formação, Fabiano.
Nós, no Ceará, a Escola de Paracuru faz parte de uma teia chamada Escolas da Cultura, que é da Secretaria da Cultura do Estado. Nós temos essa benefício, né, de um governo que vê cultura como necessidade das pessoas, né, como direito. Nosso governador pensa cultura como direito, nós temos essa felicidade. Mas eu penso que existem lugares que não existe esse pensamento e que as pessoas vão fechar as portas porque elas não têm como. Eu já tenho que me reinventar ou fazer. E como eu vou sustentar isso? Como eu vou produzir isso? Como eu vou sustentar mesmo, financiar isso, né? Essa reinvenção. E a gente sabe que isso não vai acabar amanhã, né? Não adianta a gente se iludir e dizer amanhã a gente vai abrir as portas e vai começar tudo igual. Não tem, né? Vai demorar para a gente ser igual, se é que a gente vai ser um dia. Então, eu fico muito preocupado com o nosso nicho. Esse nicho, eu acho que alguns artistas vão se reinventar no vídeo, embora eu acho que a arte perde um lugar que é a ribalta. A ribalta, ela produz a energia que é vital entre o artista e o público. Eu adoro teatro, eu sou um homem de teatro. Então, assim, acho que a arte perde muito esse contato. Acho que a gente vai ter que inventar isso de novo, começar devagar. Eu tenho pensado aqui em Paracuru, na escola nós temos um teatro, nós estamos equipando, inclusive, nesse momento que estamos parados, esse teatro, e eu tenho pensado de como a gente vai fazer isso, de como a gente vai poder fazer esse contato sem perder esse afeto, essa coisa do abraçar, essa coisa do estar junto, essa coisa do respirar junto, né? A gente não pode mais respirar junto. Então, como é que a gente vai fazer arte sem respirar junto? Então, essas são questões que eu ainda não sei dizer, não sei definir. Obrigado, Flávio. Eu me coloco nesse lugar com você porque a presencialidade, o afeto é fundamental para que a dança exista, né? E principalmente a gente que está nesse espaço, que não é nem numa universidade, nem é uma instituição, numa companhia, mas a gente está entre meios de formação, acredito que a percepção seja maior, né, da gente sentir esse impacto de uma forma mais forte. Eu já vou pegar o teu gancho e perguntar para o Mário. Mário, como é que você está encontrando soluções aí no trabalho que você vem desenvolvendo junto ao Corpo de Dança do Amazonas? E quais são as estratégias, as soluções, e que soluções são essas aí para que essa dança que a gente vem conversando aqui permaneça? Fernando, é interessante ouvir o Flávio, e foi muito interessante ouvir a Carmen, a Tati, né, a questão da Casa Hoffman, que é um lugar de pesquisa, né? Então, esse lugar de pesquisa, né, de entendimento da contemporaneidade, das situações do mundo, né, ele possibilita um gancho mais prático, né, um gancho mais seguro, né? Porque esse é um lugar, eu já estive na Casa Hoffman, um lugar de pesquisa, um lugar de entender a arte nesse momento agora, né? Então, acho que o leque é mais amplo, né? E eu entendo o Flávio também na questão da formação, né, como é difícil, né, porque a presença do professor num grupo de alunos que está em formação é fundamental, né? Esse contato é fundamental, né? Até o toque é fundamental, né, para que esse aluno consiga entender, né? Aqui, mas é muito importante a fala do Fábio. Como é que vai se reinventar isso? Como é que isso vai acontecer, né? E é oposto do que acontece num lugar de pesquisa, num lugar, né, onde
isso já está ali presente, né? No meu caso, eu já trabalho com vídeo há muito tempo, retornei de Los Angeles num trabalho onde a presença do cinema, do vídeo, era 100%, né? Embora é uma peça teatral, mas para eles não existe nada mais dissociado, né, da imagem, do cinema e das redes sociais, né? Então, já estava meio que ali dentro, né? E também trabalhando com a minha companhia independente, a gente está sempre naquela questão das redes sociais ali, já está presente ali, né? Bom, logicamente, você dar aula, ensaiar um bailarino através do Zoom muda muito, mas aqui aconteceu uma coisa interessante. Eu estou à frente de um corpo de baile de uma companhia muito forte, né, de um corpo muito forte de profissionais de altíssimo nível e muito abertos a experiências, né? Então, o que acontece? Na semana seguinte da paralisação, eu propus para eles, vamos continuar o nosso trabalho, porque eu já estava próximo a uma montagem e próximo, assim, o nosso calendário anual estava pronto, né? Assim, totalmente fechado. Imagina que você pega esse calendário e ele não existe mais, né? Com viagens, com montagens, com convite para outros coreógrafos, porque eu sou residente da companhia, mas existem também outros coreógrafos, outros convidados, né? E outras obras, né? E então foi um impacto, né? Mas a minha proposta é assim, bom, agora nós vamos ter, eu acho que a mágica do artista é exatamente essa, é a adaptação, né? Porque esse é um impacto mundial, é como se fosse uma guerra, né? Então, assim, você tem que se adaptar às condições climáticas, né, que você tem agora, né? Então, no caso de uma companhia profissional, que os salários estão em dia, nós temos aqui o privilégio de ter uma secretaria de cultura muito atuante na cidade. Manaus é uma cidade grande, turística, onde existe um teatro importantíssimo, onde existem vários corpos estáveis, né, como a Orquestra Filarmônica, a Orquestra de Câmara, a Companhia de Dança, entendeu? O Balé Experimental, o Balé Folclórico, quer dizer, são vários corpos estáveis ligados à Secretaria Estadual de Cultura, e temos o privilégio de ter um secretário extremamente envolvido com a questão da cultura na cidade. Então, uma verba considerável para manter todos esses corpos, onde esses corpos estão sendo mantidos, nem se passa pela cabeça finalizar algum corpo estável, né? Então, a minha proposta para o elenco foi, olha, vamos continuar o nosso trabalho de alguma forma, né? Então, eles se instalaram nas casas deles. Na semana seguinte, eu comecei a dar aula para a companhia, e com pesquisa eu falei, esse é o momento da pesquisa, esse é o momento da investigação, onde vocês vão descobrir um outro lado, né? Porque é uma companhia estatal, funciona dessa maneira. A gente tem um horário de 6 horas por dia, 7 horas por dia, de manhã, quando você começa com aula de contemporâneo ou de clássico, com preparação física, quer dizer, é um trabalho intenso ali, né, durante o dia, muito forte, né? E como é que isso iria acontecer, né? Mas o elenco ficou muito aberto, né? Eu falei, nós não vamos tirar férias, não vamos ficar trancados sem fazer nada. Então, esse é o momento de você investigar. E sendo que nas companhias estatais você tem muito pouco tempo para investigar, para você estudar, para o bailarino fazer as pesquisas, né? Com a leitura, por exemplo, né? Eu falei, gente, esse é o momento da leitura, esse é o momento da bagagem, de você trazer coisas para você aumentar o seu leque de atuação, para você acumular conhecimento nesse momento, né? Eles toparam isso, então eu acho que nós estamos há 3 meses, né, sei lá, 4 meses, sei lá, trabalhando de forma intensa, né? Eu estou trabalhando um pouco mais do que o normal, porque eu começo cedo e eu me atrasei hoje exatamente porque eu estava com a companhia depois de uma aula e eu continuei trabalhando com ele. Falei, meu Deus, eu tenho um compromisso agora, né? Então, a companhia ela embarcou na ideia de continuar trabalhando, e nós temos horário todos os dias. Eu dou aula a partir daqui do meu estudo em casa, agora eu já estou dentro da instalação, que é a nossa sede, né? Aliás, a nossa sede foi totalmente reformada e agora nós nem pisamos nela ainda. Mas eles embarcaram na ideia de estar trabalhando, de estar investigando. Então,
eu dou aula, eu trago outros professores, nosso professor de clássico que dá aula a partir de Belo Horizonte, a Rosa Antônia dá aula a partir de Belo Horizonte, professores em Los Angeles ou na Europa. Então, eu trouxe toda uma gama de atividades para que isso acontecesse. Então, eu acho que a gente se resolveu muito bem, eles produzem muito vídeo, mesmo porque tem muitos jovens na companhia, eles estão habituados à coisa da rede social, então eu estimulei isso. Eu não tenho nenhum problema com a rede social, muito pelo contrário, eu acho que é uma coisa, uma ferramenta que existe aí, eu acho que ela pode trazer muitos benefícios para o nosso trabalho. Eu acho que, principalmente, no que diz respeito à dança contemporânea, né, ela tem essa facilidade de lidar com vídeo, né, e eu gosto muito dessa coisa da rede social. Então, eu acho que eles embarcaram muito seriamente no trabalho, e a gente está num processo agora de montagem para fazer uma estreia com casa fechada, que vai ser uma estreia para a televisão, né? Então, está sendo extremamente rico, eu acho, esse momento, né? Embora a gente não estejamos dentro do estúdio, mas estamos discutindo agora a volta, como vai se dar essa volta, mas a volta é difícil porque existe a pandemia, eu tenho bailarinos que são pais, mães de bebês, famílias grandes, né? Então, como é que isso é feito? Então, existe toda uma discussão a esse respeito, mas a questão da rede social, ela veio de forma muito positiva. Eu tenho dado muitas aulas através da rede, mas eu tenho um cuidado, né, se você está trabalhando com alunos que estão começando, né, a estudar, como disse o Flávio, o contato, né, o presencial para esse aluno que está começando, ele é fundamental, né? Mas, no meu caso, eu dou aula para profissionais, eu prefiro não dar aula para os que estão começando agora, né? Então, quando você está lidando com profissionais, é mais fácil, né? Porque, no caso da companhia, são profissionais de muitos anos, já estão habituados com outras situações também de dificuldades, né? Mas eu acho que a companhia se comportou muito bem. Existe um problema muito sério aqui em Manaus, né? O problema é muito sério, né? Mas eu acho que é uma companhia que é mantida com dinheiro público, no caso, né? No caso dessa companhia, e eu acho que eu não devo um retorno, na verdade, eu tenho que dar um retorno à sociedade, no momento que a sociedade, de alguma forma, ela está deprimida, né? E a arte é o fator diferencial dessa situação, né? Porque a arte é que vai recuperar. A gente vai ter que são uma nova maneira de existir, usando as ferramentas de forma positiva, né? Então, assim, nós conseguimos levar, por exemplo, as apresentações para as pessoas. A gente teve uma ótima audiência, né, nessa questão de levar para dentro das casas das pessoas. Então, eu acho que a arte, na verdade, ela que vai dar um start para um novo mundo, um mundo esse que outras ferramentas vão estar envolvidas. Nesse caso, eu acho que é altamente positivo. Logicamente, eu também, como o Fábio falou, eu sou um cara do teatro, eu amo a coisa de estar no teatro. Eu estive semana passada no teatro, já depois de 3 meses, fui fazer uma gravação, eu falei, nossa, que bom que está aqui nessas coxias, né? Esse chão, esse cheiro de madeira. No caso aqui do teatro, o teatro é incrível. Então, tem aquela coisa, eu falei, mas não é a situação que eu estou vivendo nesse momento, é outra. Então, eu devo encarar essa situação de forma positiva também, né? Aqui as coisas aconteçam, né? E no caso da companhia, uma companhia estatal, e a gente deve algum tipo de retorno para a sociedade, né? Então, a minha preocupação é exatamente essa, é de produzir material também, né? Estar produzindo material para que ele possa ser disponibilizado para a população e para o mundo, sei lá. Como nós vamos fazer aqui a nossa estreia, vai ser uma estreia para a televisão, e é isso. Eu acho que são outras situações, né? Situações, artistas independentes, que é o meu caso, né? Nesse momento eu sou diretor de uma companhia estatal, mas a minha vida toda foi feita como artista independente, né? Quando eu saio do balé da cidade de São Paulo, eu falo, eu sou um artista independente, né? Aquela coisa do rebelde, ninguém manda em mim, né? Eu sou um artista, e foi a minha carreira inteira, né?
Então, eu acho que é muito complicado para o artista independente nesse momento. As políticas de verba que estão sendo destinadas é ridículo. É ridículo. O que é edital emergencial? É para você fazer uma cesta básica, não é para você produzir nada. Porque para você produzir alguma coisa, mesmo com um vídeo, você precisa de uma pessoa editando, senão você vai jogar qualquer coisa. E o profissional, ele não quer qualquer coisa na rede. Ele vai ter o cuidado com o seu trabalho. Eu acho que a Carmen pode me corrigir se eu estiver errado. Né? Ele vai ter um cuidado. Aqui a gente tem um cuidado. Eu estou há 2 semanas produzindo uma coisa que a gente fez com a orquestra de câmara, que está na mão do editor há 2 semanas, e ele vai lá, e ele tenta, ele edita, ele mexe aqui, não está bom, quer dizer, leva tempo. E esse editor custa dinheiro. Então, com um edital de emergencial de R$ 1.500, é brincadeira. Eles estão brincando com os artistas independentes. Eles precisam de uma verba para que dê continuidade ao seu trabalho. E não é uma verba emergencial que vai resolver alguma coisa. Esse artista ele precisa de subsídio nesse momento, porque a arte é que vai nos salvar de uma situação tão catastrófica que a gente está atravessando, que diz respeito à pandemia, e um problema político seríssimo, muito sério. Então, esse é o momento que o artista independente ele precisa de subsídio, ele precisa de condição para produzir. Ele não precisa de edital emergencial, ele precisa de condição, logicamente, ele precisa viver. Mas ele precisa de condição para ele poder produzir o seu trabalho. Senão fica só uma questão ali, uma verba emergencial para ajudar o artista a sobreviver. O artista sobrevive, ele vai dar um jeito sempre, como sempre foi. Os independentes nem se fala, porque eles estão sempre atrás, eles dão um jeito, eles vão... Então, o que é até um deboche essa questão do edital emergencial. Isso é um deboche com o artista. Isso é uma bobagem. Porque o artista precisa de condição, como sempre precisou. Hoje, mais ainda. Ele precisa de condição para ele produzir o seu trabalho, mesmo que seja um trabalho para a rede social. E não é um edital emergencial que vai resolver qualquer coisa, porque existe uma produção envolvendo um trabalho para a rede social. Não é feito só com o celular e a coisa ali é feita de qualquer maneira. É condição. E aí eu acho que podem sair coisas maravilhosas. Com condição para você trabalhar, pode surgir coisas, obras para vídeo, pode sair coisas, mas ele precisa de condição. Tá? No caso da companhia, a companhia tem o privilégio de ter uma verba, os salários estão em dia, a gente pode produzir à vontade coisas, mesmo eu não tendo verba nesse momento para fazer produção de figurino, de luz, tá? Mas eu, como sou um artista independente, isso para nós, a gente consegue produzir tudo, Mas eu acho que o fato de você estar com a sua vida em dia aqui é um privilégio para a companhia aqui em Manaus. Perfeito, Mário. Eu acho que a sua fala, ela contempla tudo, Você ter o mínimo estabilizado é o que te permite continuar fazendo o que você faz. Então, na experiência de uma companhia, de um estado que garante o mínimo, que é o salário do bailarino, ele vai conseguir, E uma coisa que me preocupa bastante, que o Flávio traz e que para nós é fundamental, a formação do artista, Quando o artista já está formado, ele já é um profissional, ele se vira, mas e quando ele está se formando? E se a gente pensar numa formação de crianças, ou quem começou agora mesmo, os nossos alunos que muitas vezes começam agora, eles estão há 3 meses sem nenhuma atividade, Ainda que a gente também passe teoria, que tenha feito algumas aulas online, mas e esse retorno, E a estrutura para gravar um vídeo em casa e mandar para o professor, Quantas dificuldades e desigualdades a gente viu estampadas, colocadas na lupa agora com a questão da pandemia. Coisas que a gente já sabia que eram difíceis, mas que agora estão, assim, gritando ali, E eu acho que essa questão da formação do artista, enquanto programa de Estado e não de governo, Quando a gente fala na permanência, na necessidade de permanecer. Eu não consigo fazer um projeto agora de 3 meses e acabou. E aí... depois, não sei, Todos os nossos projetos acabam sendo, fora o nosso do DANCEP, o nosso do Estado, os nossos outros trabalhos acabam sendo muito pontuais,
E como é que fica, né, nesse meio do caminho? Como é que a gente pensa na arte como formação básica, né, a todo momento, que é o que a gente tenta fazer ali, né? Tenta inserir. A gente... e outra coisa, o respirar junto. Como que a gente dança sem respirar junto? A gente tem um ritual no DanceApp, todo espetáculo, que a gente se abraça, se amontoa, todo mundo fedido, melado, e respira junto, gente, respira junto. E eu, quando o Flávio falava ali, eu estava aqui fazendo as tripas coração para pensar como que a gente vai dançar sem respirar junto. Eu acho que nem tem como, eu acho que nem, né, Tati? Eu acho que não tem como deixar de pensar junto, respirar junto, tudo isso não dá nem para pensar a dança. Gente, eu queria, encaminhando assim para o nosso finalmente, porque a gente tem um tempo limitado aí para esse bate-papo, eu queria pedir para vocês, assim, uma palavra que sintetiza ou uma palavra que projeta a gente para pensar para que lugar que vai a dança, ou uma palavra que representa esse momento para vocês. Queria começar pela Carmen ali. Eu acho que eu já falei, né? Que é repactuar, ou então provisório. São as duas que me vêm, assim, não é uma, são duas. Repactuar provisoriamente. É isso. E para você, Fabiano? Eu acredito que a palavra... Estão vendo? Eu acredito que a palavra é ressignificar. Pensar que daqui a um tempo essa pandemia vai acabar e como nós vamos manter o nosso ofício, né? Eu queria também só pegar esse gancho, tanto que o Mário colocou, o Flávio também, pensar que assim, a questão da formação, as escolas, tem muitas escolas que estão fechando, né? Escolas de dança, isso é uma realidade em todo o Brasil, tenho participado de muito, e aí também pensarmos de que forma que a educação, e aí pensar a educação no macro, o Ministério da Educação, secretarias de educação, possam criar essa interface conosco, né? Enquanto formadores. Mas, pontuando, assim, a palavra para nós é ressignificar. Eu acredito que é esse o nosso desejo para além da pandemia. Bacana, Fabiana, ouvir isso, porque isso é uma coisa que a gente discute muito aqui no DanceApp. De que forma que a dança, como a área do conhecimento, e a educação dialogue de tal forma que a arte sinta como um todo. Então, isso para a gente é fundamental. E a sua palavra, Mário? Vamos para cima. Vamos para cima. É o que nós temos, eu acho que é ressignificar, mas adaptação também a uma situação catastrófica, de dificuldade, mas o artista sempre usou esses momentos de grande impacto social na vida da humanidade para se superar. Né? Não estou dizendo que a gente precisa das tragédias, né, para criar, mas se as temos, né, se temos essas condições, é o que nós vamos ver. Eu converso muito com o elenco para manter a questão do elenco motivado. Eu falo, esse é o nosso momento. Né? Então, eu espero que Paracuru continue, porque eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto do Flávio. É incrível, é maravilhoso, entendeu? Estive já próximo a trabalhar com Paracuru, mas já estive lá. É um projeto incrível, importantíssimo, não só mas para todo o país, né? Como que o Flávio, como que ele levou esse trabalho até hoje? Vai precisar de muito apoio, é claro, é óbvio, né? Mas eu acho que teremos saídas para isso, sim. Eu acho que precisamos pressionar muito. A gente tem muitos problemas, né? Temos uma questão, por exemplo, Fabiano, na Funarte, manter a Funarte, né? A gente lutar pela Funarte nesse momento, como é importante a manutenção da Funarte, como ela é importante para a dança. Ela foi durante muito tempo nesse momento, não, lógico, é óbvio, mas a importância que a Funarte tem para todos nós, né?
a manutenção, por exemplo, da Casa Hoffmann, de todos esses espaços, entendeu? Então, eu acho que nós não temos outra saída. A saída é ir para cima. Eu sou extremamente valente nesse sentido. Eu acho que por ter vivido de forma independente durante tanto tempo, né? E com dificuldade para manter uma companhia independente, tem patrocínio, não tem? Se tem patrocínio, eu vou fazer, mas se não tiver, eu vou fazer. Entendeu? Porque eu não vivo de outra maneira. A arte é a minha manutenção como ser humano, né? É o que me conecta com esse mundo tão perverso, tão cruel. Então, a arte me ameniza um pouco mais para eu não sair esmurrando todo mundo. Então, eu não tenho outra alternativa, se não continuar. Né? Então, eu tenho que ir para cima. Então, o que eu digo assim, não vamos desistir. E os artistas independentes, que são os heróis, né, que estão sempre aí, vamos continuar. Os artistas que trabalham nas companhias, que são mantidas de alguma forma com uma verba estável, vamos fazer coisas. É isso que nós precisamos. Se a gente tem mais condição nesse momento, nós vamos continuar e apoiar para que os artistas independentes eles tenham condição de continuar. Mas eu não vejo outra alternativa. Essa coisa está aí, não só a pandemia, mas existe um problema político muito sério no país, que é tão grave quanto, entendeu? E que atinge diretamente a cultura, não só a dança, mas a cultura de um modo geral, né? Então, o que nós precisamos é de uma frente de batalha. É isso que nós temos que fazer. E não tem, é complicado, são dias e dias de superação, né? Mas não vejo outra maneira e vamos superar esse momento, sim, e certamente sairemos mais forte dessa condição que a gente está atravessando agora. Eu acho que a arte surgirá, ressurgirá, será ressignificada e voltará mais forte ainda. Assim como os espaços, as faculdades de dança, entendeu? As companhias. Não sei se eu sou muito otimista, mas eu sempre fui uma pessoa muito otimista, né? E não importa os problemas, mas nós vamos superar e sairemos. Vamos criar mecanismos. Se é a rede social nesse momento, vamos utilizá-la na sua plenitude. 100%. É isso que nós temos nesse momento. Né? Incentivando os alunos, incentivando. As escolas estão fechando, as escolas têm que se reinventar. Isso é a realidade. Então, vamos para cima. Bacana, Mari. Eu acho que, pegando o gancho para passar para o Flávio, eu acho que tem duas questões aí que a gente precisa fortalecer. Primeira, a questão de políticas públicas para a dança, na sua essência. E uma questão que a gente já teve a oportunidade de conversar em outros lugares, né, Fabiana? Eu acho que o fortalecimento de uma diretoria de dança forte pela Funarte, em programas de dança, que atende toda a complexidade que a dança exige, eu acho que é fundamental. Eu acho que podemos dizer que, nesse momento, eu tenho participado de algumas ações aí, a dança nunca se conectou tanto para pensar enquanto dança, para sair de um leque das artes cênicas, mas para fortalecer a dança, qual é a necessidade da dança. Eu acho que as políticas públicas para a dança vão fazer com que o projetos de excelência, como o do Flávio, como o trabalho que a Carmen vem desenvolvendo, como a sua gerência aí na companhia, e como outros trabalhos com outras peculiaridades, se fortaleçam cada vez mais. Daí eu passo lá para o Flávio e a gente vai se encaminhando aí para o final desse nosso... A arte ela é uma necessidade vital dos humanos. Eu acho que nós, durante a nossa trajetória nesse mundo, já passamos por situações muito mais difíceis do que essa. E nós conseguimos nos ressignificar. E eu acredito que quando a arte ela está embrenhada no nosso ser, né, como fazer, não só como artista, mas como pessoa comum, né? A arte é necessária. Então a gente vai saber fazer, a gente vai saber passar. Vai ser dolorido, talvez, mas talvez a história nos conta que nos momentos de mais dor, nós fomos mais criativos. Talvez o artista precise dessa dor para criar. Não estou querendo dizer que precisamos de passar por momentos difíceis. Não, eu acho que a gente podia ser mais fácil. Mas essa dor, ela nos faz mais criativo. Ela nos faz mais integrado com o outro.
ela nos faz compreender mais o outro. Isso tudo faz parte de processos criativos, né? Eu acho que vai passar e a gente vai aprender com o outro, aprender a fazer novas coisas, aprender a agradecer. Obrigado, Mário, por você falar da gente de uma forma tão linda, viu? Teu trabalho também é lindo. Obrigado, Fabiano. Obrigado, Carmen. Eu tenho a maior curiosidade de conhecer a Casa Hoffman. São trabalhos que são necessários, porque a arte é necessária ao humano, ao ser humano. Eu também queria agradecer, gente. Queria agradecer muito as falas tão generosas, né? Essa oportunidade da gente se conhecer, contando um pouco do que vive e como trabalha. E eu aprendi um bocado mais. Obrigada. Nós que agradecemos, Carmen. Eu também, Fernando e Tatiana, a oportunidade de estar aqui, agradecer o Colégio Estadual também do Paraná, agradecer o DANCEP, o terceiro seminário Mostra de Dança, agradecer Flávio Sampaio, a oportunidade, Carmen, assim, um prazer enorme poder estar aqui dialogando contigo, Mário Nascimento, assim, pessoa que eu faço todas as reverências, e assim, esse momento de diálogo é fundamental. Então, mais uma vez, a oportunidade de estar aqui enquanto gestor, enquanto instituição, e, antes de mais nada, enquanto ser humano, enquanto dança, enquanto pensar a dança, né, de uma maneira ampla. Obrigado. Gente, a gente que agradece a disponibilidade e a generosidade de vocês. O DANCEP é um projeto de dança que é de uma simplicidade, porque ele lida com as pessoas, que de alguma forma tem um movimento como uma forma de ser e estar no mundo. E ter a oportunidade de conectar pessoas como o Fabiano, como a Carmen, como o Mário, como o Flávio e como a Tati, pessoas tão sensíveis, que nos ajudam a compreender o mundo e o que é mais importante para a gente, a atuar nele. Então, queria agradecer a generosidade e eu espero que em breve a gente possa fazer esse bate-papo, tendo o Flávio passando frio aqui com a gente em Curitiba, o Fabiano e o Mário. Não pode ser lá em Paracuru, né? Não, a gente vai começar por aqui. Eu quero Paracuru. Vamos fazer um seminário lá. Eu acho que a gente pode fazer isso. A gente vai começar aqui por Curitiba, a gente dá um pulinho ali no Rio de Janeiro e a gente vai subindo para chegar no Amazonas, para chegar em Paracuru e para que a gente possa estar junto. Então, eu queria deixar Fernando, parabéns, Fernando. Obrigado, Mário. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado pelo convite e pelo esse seu carisma, essa sua maneira tão linda de se expressar e pelo projeto também tão importante. Esse é o momento das discussões. Parabéns, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Prazer estar do lado, conversando ao lado de Tati, de Carmen, de Flávio e do meu amigo Fabiano. Gente, para a gente, isso é fabuloso. Então, queria deixar um abraço no coração de vocês, dizer que em breve a gente vai estar juntinhos e que a gente possa ter outros momentos de bate-papo como esse. Então, gratidão, né? E estamos juntos aí, para pensar a dança, para pensar em arte e, acima de tudo, que esse afeto se torne cada vez maior e que a gente possa ir conectando mais pessoas e criando outros momentos de diálogo. Então, Tati, mais uma vez, obrigado. Obrigada. Agradecer ao Thiago, que está aqui atrás com a gente, dando esse suporte, Fabiano, Carmen, Flávio, eu sou suspeito que eu sou apaixonado por você, pelo seu trabalho, o Mário também, ó, gratidão, e que a gente possa ter outros momentos como esse. Gente, um forte abraço no coração de vocês. Vida longa para o DANCEP. Amém. Amém. Obrigado, pessoal. Obrigada. Valeu.